É este, né? Nós vamos tratar principalmente, o Fernando e o Denis vão falar sobre materialidade, que basicamente é a razão, é o segredo do relato integrado, né? Nós estávamos comentando ontem, né, fazendo uma prévia, em 2010, a Yara está presente aí também, ela foi uma das organizadoras, nós fizemos um evento aqui na FEA, e o presidente da GRI, na época, hoje falecido, né, o Ernest Ligteringen, ele nos confidenciou que a GRI era para ser um relato integrado, né? Integrando informações ESG com informações econômicas. E ele falou assim, olha, nós morremos na praia, assim, no bom sentido, né? Ou seja, produzimos mais do mesmo. Então, não adianta produzir um monte de informações que ninguém consegue extrair o essencial, né? Aí o relato integrado, então, na minha opinião, o que diferencia é justamente isso, né? A objetividade, a concisão, né? Então, nós vamos, após essa abertura, eu vou passar a palavra para o Fernando e para o Denis, que vão basicamente falar sobre a trajetória do relato integrado e a materialidade, as discussões que estão sendo feitas em diversos órgãos, né? Então, realmente esse assunto hoje é uma realidade, né? E depois outras pessoas farão também o seu testemunho e comentários, e aí abriremos para participação, então é livre, todos podem participar, tá? Eu selecionei esses 3 homens, né? Que, na minha opinião, são... Oi? Desculpa, será que você poderia pôr no módulo apresentação para o pessoal que está aqui? Sim, ele não está? Para ver melhor. Não está, né? Acho que está no módulo anotações. Tá, então eu vou compartilhar de novo. Ficou melhor? Aí sim. Melhorou alguma coisa aí? Melhorou? Está um pouco pequeno ainda, mas melhorou. Melhorou, né? Tá. O meu é rápido, né? Então, eu coloquei aqui 3 grandes pessoas, né? Que, na minha opinião, foram visionários do século XX, né? O Ford, né? Você viu que ele viveu 84 anos, né? Muito acima da expectativa de média de vida daquela época, né? E ele já dizia, o futuro vai ser carro elétrico, né? Ele já falava em soluções de mobilidade, né? E ele pediu para um amigo dele, contemporâneo, né? Foi um século maravilhoso, né? O Thomas Alva Edison, que viveu também 84 anos, né? Para desenvolver uma bateria, ou seja, todas as discussões que nós estamos discutindo, vendo hoje, né? Não, é o carro elétrico, é o híbrido, é a bateria, é o nióbio, né? Aquelas discussões. Não, a bateria, o carro elétrico é sustentável, mas a bateria não, né? Então, ele pediu para que o Thomas Edison desenvolvesse uma bateria mais eficiente, né? Aqui do lado, um carro elétrico, né? Só que, nesse meio tempo, o Coronel Drake, ele faleceu com 61 anos, né? Ele faleceu doente, né? Ele teimava que existia uma fonte de energia maravilhosa, assim como hoje o pessoal fala de hidrogênio, energia nuclear de 4ª geração, a solar, que já é uma realidade, a eólica, que cresceu bastante no Brasil, né? Todas as discussões que nós estamos presenciando. E, na época, ele falava de uma energia desconhecida, que é o petróleo, né? Que nós estamos vivenciando ainda até hoje, né? Ele conseguiu, ninguém acreditava, montar um clube de investimentos, alguns empreendedores, investidores, e ele conseguiu furar o primeiro poço de petróleo. Jorrou 20 metros de altura, aquele líquido preto, né? 5 anos depois, já existiam no mundo, inclusive no Brasil, mais de 500 indústrias petrolíferas. Então, por que eu destaquei esses 3 homens? Para mostrar, talvez, a razão do núcleo de estudos em contabilidade e meio ambiente, as escolas de negócio, né? Então, as dificuldades não são apenas biológicas, químicas, físicas, sociais, etc., né? Eles são, sobretudo, de ordem econômica, né?
E o petróleo era produzido na época ao custo de alguns centavos de dólar o barril. Então, olha como que a situação econômica talvez seja a forma mais transdisciplinar de todos os aspectos ESG. Né? Em relação ao núcleo de estudos em contabilidade e meio ambiente, nós já trabalhamos bastante aqui. Nossa, realmente é um grupo muito grande, né? Em 2010, fizemos aquela reunião para tratar sobre relato integrado na FEA. O assunto era de interesse de poucas pessoas, né? Aqui em 2019, nós compilamos num livro todas as experiências de uma disciplina que oferecemos na FEA desde 2011, né? Teve um livro na Itália, um artigo na revista VPCAF, e 2013 é o marco, né? Que a Comissão Internacional do Relato Integrado divulgou o seu primeiro framework, a estrutura básica do que é o relato integrado. Eu acho que provavelmente já sofreu alterações, atualizações, pelo menos a gente discutiu bastante. Acho que o Denis vai comentar aí também, né? O Fernando, né? Então, já é uma realidade. E quando o que permeia todas essas discussões, há uns 2 ou 3 anos, a gente falava de 3 grandes mudanças, mega mudanças, né? A globalização sem precedente, a crise de 2008, que alterou tanto que as empresas não acordaram que a forma de obtenção de lucro e a forma de relatar o desempenho mudou, né? A internet, que é uma realidade, e nós estamos aqui, aí, talvez no finalzinho dessa pandemia ou de outras, né? E o questionamento aqui, quais são as grandes mudanças que estão por vir, né? Fala-se bastante energia e alimento e outras mais aí que, assim como nós tivemos esses 3 visionários, eu tenho certeza, né, que dentre o nosso público ouvinte, nós temos aí muitos visionários que irão contribuir para construir uma civilização mais feliz. Né? Em relação às mudanças climáticas, eu gostaria de fazer uma pesquisa rapidinho com vocês. Não vamos aqui falar sobre os aspectos químicos, meteorológicos, limites, né? A temperatura já é uma realidade, né? Há 10 anos a gente tinha que falar muito, né? Hoje já não é necessário, já é um consenso, né? O protocolo de Kyoto demorou 20 anos para ser regulamentado, o protocolo de Paris, 2 meses. Está todo mundo acordado, né? E então, essa é uma pesquisa que eu gostaria de fazer com vocês agora, a gente sempre atualiza. Então, aqui, ó, a maior parte das pessoas acreditam, até então, né, nas mudanças climáticas. E 37%, olha aqui, ó, 9% estão indiferentes, 28% acha que o problema não é sério, que a ciência vai dar um jeito. E nesse grupo aqui, ó, tem 18% acha que é sério. Eu continuo aqui nesse grupo de muito sério, e alguns seríssimo, que não tem solução. Então, se vocês estão vendo aí um QR Code, se vocês perderem aí 1 minuto, 30 segundos, é só copiar esse QR Code e vocês podem responder. Nós vamos deixar aí aberto depois, né? Quem não tiver com celular, é só entrar nesse slide, slido.com, né? E digitar esse número. Então, vamos ver as respostas aqui. Olha, seríssimo já está ganhando, né? Ó, muito sério, você viu? Nós vamos deixar isso em aberto. Ou seja, antigamente nós gastávamos 2 horas numa palestra para discutir isso, né? Então, você vê que hoje realmente é um consenso. Então, nós vamos deixar em aberto essa pesquisa até o final aí do evento de hoje, né? Então, você vê que seríssimo aqui está ganhando, né? Eu vou até tirar um print screen. E, na sequência, eu passo a palavra ao Fernando. Fernando, é com você. Câmbio. Ótimo, professor Kassai. Muito obrigado aí pela introdução e pela excelente palestra. Trouxe vários insights aqui para a gente, principalmente o insight da transdisciplinaridade, né? O que nós vamos falar aqui nada mais é do que a transdisciplinaridade. Quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, ESG, e principalmente o relato integrado, que é o foco da nossa oficina hoje, vocês vão ver que nós temos que mergulhar em diversas disciplinas para entender esse contexto
volátil, incerto que a gente está vivenciando, que o professor Kassai trouxe para a gente. Bom, eu sou Fernando Fonseca, obrigado mais uma vez pela presença de todos. Eu sou membro da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, sou consultor também, tenho uma experiência não só como professor, mas também atuando em consultoria ESG. Eu vou trazer para vocês aqui um pouco desta jornada, né, quando a gente fala de relato integrado, de pensamento integrado, de integração, né, de conexão de melhores práticas ESG e, por fim, de relatórios corporativos. Pode passar, por favor? Esse slide ele demonstra que no mundo todo existem comissões como a brasileira, representando e ativamente exercendo e desenvolvendo essa questão do relato integrado, do pensamento integrado, como o futuro quando a gente fala de prestação de contas, né? De prestação de contas ESG, de prestação de contas de como a empresa ou qualquer instituição demonstra o seu valor, ou seja, como que ela comunica e demonstra que ela está continuando a gerar valor ou está destruindo valor ao longo do tempo. Não só o valor para a própria empresa, mas também para os seus stakeholders. E nós, né, esses são os países que representam, né, que existem comissões como a brasileira. Nós tivemos um fórum com todas essas comissões em outubro do ano passado e nós tivemos a oportunidade de receber várias atualizações. E o mais importante é que o relato integrado, sim, ele continua a ser utilizado, o pensamento integrado, o Denis vai demonstrar mais para frente que ele, sim, faz parte do atual contexto do IFRS Foundation, que o Denis vai falar mais para frente. Isso aqui é o nosso site, eu recomendo vocês acessarem, né? relatointegradobrasil.com.br, vocês vão ter acesso a diversas informações, palestras, reuniões que foram divulgadas, que aconteceram da própria comissão. Só sempre procuramos trazer pessoas do mercado, especialistas, então serve de insights e de referência para vocês também. Então, eu recomendo fortemente vocês acessarem. Pode passar o próximo, por favor, Dani. A comissão ela é feita de pessoas, nós somos voluntários e temos grupos de trabalho. Um grupo de trabalho que está desde o começo da comissão, se não me engano, são mais de 10 anos, eu também estou desde o começo, é o grupo de trabalho acadêmico. Esse grupo de trabalho, os participantes desse grupo de trabalho, eles realizam várias pesquisas. Uma das pesquisas é justamente identificar como que o mundo acadêmico está abordando o tema relato integrado, né? Seja em periódicos, em artigos. E, para nossa surpresa, aí, né, numa linha de tempo de 10 anos, vocês podem ver que são mais de 90 artigos relacionados ao tema relato integrado, né? Nós temos a pesquisa até 2020, nós estamos atualizando ainda, mas é um dado interessante que também o Brasil está contribuindo, né, de uma maneira integrada, conectando academias e organizações com essa jornada do relato integrado. Pode passar, por favor, Denis. Pode acessar todos os componentes aí, por favor, Denis? Dá um ok aí. Isso, obrigado. Essa é a linha do tempo da jornada do relato integrado, desde a criação do Comitê Internacional do Relato Integrado, que a discussão começou em 2009, e, de fato, o Comitê Internacional do Relato Integrado, ou IIRC, em inglês, ele nasceu de uma discussão de diversas instituições, inclusive a instituição GRI, que é a Global Reporting Initiative, para ter uma visão de futuro de como trazer as questões ESG, desenvolvimento sustentável, principalmente como o mercado vem comunicando a sua geração de valor. Então, eles começaram em 2010 e, ao longo desses 10 anos, né, foram 10 anos em 2020, muita coisa aconteceu. Aqui eu ressalto que o que foi mais importante, como o professor Kassai já mencionou, um framework em dezembro de 2013 para trazer essas diretrizes do relato integrado. O que é o relato integrado, para que serve, quais são os seus objetivos e tudo mais, né? E, ao longo desses anos, o Comitê Internacional do Relato Integrado, como é uma coalizão, isso é muito importante, não é a vontade de uma pessoa, de uma instituição, é uma coalizão global com diversas instituições e diversos setores, governamental ou não governamental, eles acompanham o mercado e o mercado sugeriu
algumas alterações, né, modificações para adaptar ao atual contexto. Foi assim que, em 2021, houve uma atualização desse framework. Esse framework está disponível também no site do Relato Integrado. Eu recomendo vocês acessarem. Denis, você pode dar o último clique, por favor? E agora, o ano passado, né, nós temos duas instituições, o Comitê Internacional do Relato Integrado e o SASB, que são as normas internacionais também muito utilizadas nos Estados Unidos em relação à materialidade e alguns segmentos da economia que precisam utilizar normas específicas. SASB e IRC se fundiram e criaram a Value Reporting Foundation. E aí, como o mercado ele é muito ativo, né, e o contexto muda bastante, pode acionar o próximo, Denis, por favor? Surgiu a oportunidade, né, da IFRS Foundation, que vocês devem conhecer, que são as normas internacionais contábeis, olhou com bons olhos essas iniciativas e, até o final desse mês, no começo do próximo mês, haverá a incorporação da Value Report Foundation ao IFRS Foundation, que o Denis vai falar mais para frente. Pode passar, Denis, por favor. E aqui, para a gente entender que não é de hoje que se fala nessa integração, nessa compreensão, né, de diversas práticas que exigem, seja de prestação de contas, sejam práticas ESG. Desde 2014, né, foram dados os primeiros passos, onde todas essas instituições começaram a discutir de que maneira que eles poderiam, com objetivos claros, de obter melhor compreensão do público em geral e de quem faz relatório de sustentabilidade ou relatório integrado, de como eles entendiam algumas diretrizes, por exemplo, materialidade, por exemplo, o que é valor, né? Qual o contexto que eles utilizam e tudo mais. E ainda no ano de 2016, essas mesmas instituições, vocês podem ver que são as instituições que vão fazer parte lá do IFRS Foundation, do Comitê Internacional de Normas de Sustentabilidade, que o Denis vai falar mais para frente. Ou seja, não foi uma questão que ocorreu da noite para o dia, né? Sempre tem uma jornada envolvida, pessoas envolvidas e instituições envolvidas. Nessa linha do tempo de baixo, nós só queremos demonstrar que, de novo, existem diversas instituições pensando nessa questão da prestação de contas ESG. Fórum Econômico Mundial surgiu com o capitalismo de stakeholders, métricas de ESG, e aqui o IFRS Foundation, em setembro de 2020, que a gente entende que foi divisor de águas, quando ele realmente ouviu o mercado, a pressão de mercado e de outros órgãos, falou, olha, IFRS, vocês precisam fazer parte desse jogo, porque vocês já possuem uma estrutura de governança, IFRS é utilizado em diversos países, por que não trazer essa discussão também de desenvolvimento sustentável, ESG, para o mesmo chapéu? Foi o que aconteceu, né? Então, ao longo desses anos, ao longo desses meses, as discussões foram concentradas em como determinar normas que o mercado como um todo entendam que são necessárias, que são viáveis, e por isso que surgiram os drafts, né, 2 requerimentos, 2 documentos que estão em consulta pública do próprio IFRS Foundation, o Denis vai falar mais para frente. E, além disso, né, sem deixar passar despercebido, a própria União Europeia, o mercado americano com a SEC, que é a CVM, que é a valente a CVM aqui no Brasil também, estão com algumas propostas de incluir questões ESG para as empresas listadas em bolsas prestarem contas também. Essa linha do tempo é só para situá-los. Aqui a gente está falando do IFRS Foundation, como falei, o propósito do IFRS Foundation com o ISSB, né, que é o International Sustainability Standards Board, é exatamente trazer normas abrangentes de divulgação de informações de sustentabilidade, ESG. E ao longo desses anos, desses meses, eles foram propondo estruturas, trazendo especialistas para discutir qual seria a melhor prática. Até que, né, em novembro do ano passado, na COP26, que ocorreu em Glasgow, né, no Reino Unido, eles anunciaram a formação
do Conselho Internacional de Normas de Sustentabilidade. E logo em seguida, né, em março deste ano, como eu falei, eles divulgaram esses dois documentos, né, de regras gerais e de mudanças climáticas para a consulta pública. Então, o mundo todo, todas as instituições estão tendo conhecimento dessas duas normas, que vão guiar o futuro aí, e com base nos feedbacks, no final de dezembro está previsto um documento oficial para começar a ser utilizado pelas pessoas e por todo o ecossistema ESG, né? Eu acho que da minha parte é isso. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Nós temos aqui alguns mitos e realidades, acho que são super importantes, depois acho que vocês vão ter acesso ao slide, mas eu vou destacar aqui só para não perder a oportunidade, né? O mito de que esse ISSB diminui a importância do papel do GRI no ecossistema de relatórios. Ou o mito de que o framework do relato integrado ele vai ser consolidado no ISSB e vai perder sua relevância. O que a gente vê é exatamente o contrário, essa é a resposta que a Value Report Foundation dá e o IFRS Foundation. O GRI é o líder global na definição de padrões de relatórios de sustentabilidade, focados nas necessidades de informações de múltiplos stakeholders. Esse objetivo do GRI ele vai ser mantido e vai ser preservado perante o ISSB. Assim como, né, a questão do framework do relato integrado, porque o Comitê Internacional do Relato Integrado ele foi incorporado ao Value Report, o IFRS Foundation. Porém, os princípios, os objetivos, né, do framework do relato integrado vão ser mantidos, né? Porque, na verdade, o que ocorreu é que a Value Report Foundation agora faz parte da estrutura do IFRS Foundation. E, por fim, o framework do relato integrado está melhor posicionado como uma estrutura de conexão entre o IASB, né, que é o órgão de normas contábeis, né, e esse novo ISSB. Ou seja, o framework do relato integrado, o pensamento integrado, ele vai conectar, vai ter uma função específica e fundamental para conectar o mundo contábil financeiro com o mundo, né, da geração e processo de geração de valor, ou ESG. Ok? Acho que da minha parte é isso. De novo, estou à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, seja aqui presencial ou o pessoal que está acompanhando a gente remotamente. Muito obrigado pela atenção. Muito bom. Muito bom, parabéns, Fernando. Muito obrigado. Aí o Fernando nos ajuda aí há muito tempo, né? E eu vou passar as palavras agora para o Denis, que é outro trator aí, né? Que está sempre trabalhando voluntariamente. Então, Denis, é com você agora. Obrigado. Só contar uma rápida história longa. Eu venho numa carreira de 16 anos de relações com investidores. Um belo dia me pediram para ir numa reunião de relato integrado lá na Febraban. Eu falei, pelo amor de Deus, aquele povo de sustentabilidade que só fica botando foto de criança em relatório, eu não quero ir lá, não. Falei, não, vai ser legal. Resumo da conversa. Pouco tempo depois, eu estava fazendo um mestrado em sustentabilidade e mudando de conversa, porque começou a cair a ficha de onde estava o problema. O problema não era no relatório de sustentabilidade, o problema não era na GRI. Quem pega os estándares da GRI e lê os princípios da GRI e lê o framework do relato integrado, vocês vão encontrar uma familiaridade muito grande. Só que o problema é que as pessoas, eu brinco que é igual a gente compra aparelho e não deu manual. Já sai logo ligando. Então, e até curioso, estou feliz de ter aqui hoje com a gente a Regiane Abreu, que ela fez uma carreira inversa à minha. Passou 16 anos em sustentabilidade e aí um belo dia mandaram ela para a área de RI. Então, a Regiane vai ser legal ouvir as percepções dela, que ela tem uma experiência de campo de longuíssima data. Foi do GT Pioneiras, do Relato Integrado, publicou algumas dezenas de relatórios ao longo desses anos.
Bom, essa questão do IFRS, então, acho que a primeira coisa que vem me perguntando, não, teremos normas contábeis para a sustentabilidade? Não. Ah, mas é a IFRS Foundation. Sim, IFRS Foundation tem duas estruturas, ISSB e IASB. Normas contábeis estão no IASB. Normas de sustentabilidade estão no ISSB. Ah, mas as duas devem se conversar? Sim. No curto prazo? Não. No curto prazo, elas vão continuar trabalhando. A gente vai ter acho que vai ser uma transição. A gente tem uma expectativa de uma transição muito suave. Esqueci só de fazer um disclaimer no começo. Algumas opiniões minhas, até algumas do Fernando, não são necessariamente da ISSB, não são da comissão, são nossas. São pessoas. Muitas vezes a gente coloca a nossa percepção pessoal aqui. Feito o disclaimer, então, a gente enxerga que no futuro deve vir, sim, muito mais convergência, mas no curto prazo, a minha expectativa, olhando para o que já está na consulta pública, é uma transição muito mais suave. Tanto que se alguém fala assim, não, vamos começar agora o processo de prestação de contas, então eu não devo usar GRI, errado, deve. Ah, mas eu não devo usar SASB, errado, deve. Assim como eu devo olhar relato integrado? Deve. A gente está caminhando para uma grande convergência. Devo usar TCFD? Deve. Então, a gente tem essa segunda convergência, ela é super importante. E aqui, pegando uma liberdade poética desse desenho da própria IFRS Foundation, criei essa caixinha aqui em azul, que é mais ou menos aonde está posicionado hoje o papel do Integrated Reporting Council. Isso aqui, a liberdade poética é só no desenho, porque isso aqui está mencionado, inclusive, em artigo da própria IFRS Foundation, está aqui o link, e depois, na apresentação do Air Council Meeting, agora de junho. Então, qual vai ser o grande papel do Integrated Reporting Council? Vai ser fazer o advisory para o IASB, para a ISSB, para criar esse funil de conversão e a gente tornar as coisas muito mais próximas. Até hoje, existe uma separação muito grande no pensamento. Até a gente tem empresas que publicaram relatos integrados que a gente diz que não são relatos integrados, são relatos grampeados. Que a gente vê uma dificuldade das peças ainda se conversarem. Então, acho que todo esse movimento do IFRS Foundation vai ajudar a gente trabalhar essa grande convergência. Aqui um pouco da abordagem do IFRS Foundation, que está vindo nesse movimento, que é o que a gente chama de Building Blocks. Então, a própria ideia de Integrated Reporting é ajudar a fazer o financeiro conversar mais com o sustentável, e a gente vai ter, nesse âmbito do vermelhinho aqui, as normas que vêm da ISSB, e a gente vai ter muita questão jurisdicional, questão setorial. Você pode ter normas específicas para setor, normas específicas para países. Por quê? Porque a realidade de uma jurisdição para outra é diferente. Inclusive, uma das coisas que a gente percebe na minuta da consulta pública, que alguns pontos propostos é a ideia de ser o mínimo, não é de ser o todo, justamente para facilitar esse alinhamento internacional. Então, a ideia é, algumas empresas vão dar um passo atrás, não deveriam, simplesmente porque a norma não mandou. Eu brinco que a norma não manda ninguém ser um aluno nota 10. A norma fala, vai na média e passa de ano. Mas se você quiser ter mais conhecimento, você estuda mais. E a demanda dos stakeholders demanda cada vez mais comprometimento das companhias. Por fim, acho que outra parte bem interessante, essa parte da arquitetura dos estándares também ajuda
ajuda a entender, porque outra coisa que me dá agonia é o pessoal falando em métricas, 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 sem discutir aonde estão essas métricas. Qual o contexto das métricas? Essas métricas estão atreladas à governança, estão alinhadas à estratégia? Ou a gente está falando de métricas só para dizer que tem? A gente precisa entender muito bem. E o principal ponto para entender essa questão de métricas, na minha avaliação, é materialidade. Que a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, de maneira bem rápida. Por quê? Você quer medir o quê? O que é relevante para a sua empresa? Alguém quer saber quantos copos plásticos a Petrobras usou no passado? Se copo plástico não é material para a Petrobras, esquece. Não quero saber quantos copos plásticos eles usaram. Assim como às vezes tem instituição lá, não, o pessoal vai lá e faz uma super campanha no relatório. Não, eliminamos o papel do nosso escritório, não temos mais impressão, não temos mais isso, mas é aí que está a essência. Nessa linha, eu queria fazer uma rápida reflexão com vocês. Quando eu cheguei em sustentabilidade, eu fiquei meio chateado que o pessoal batia muito no Friedman. Eu sempre gostei muito do Friedman. Aí eu fui fazer uma releitura do Friedman. Porque o Friedman falou que a responsabilidade social da empresa é aumentar seus lucros. E eu concordo com ele até hoje. Mesmo depois de estudar sustentabilidade a fundo. A fundo não, comecei, estou na jornada. A fundo é muita arrogância. Mas qual é o grande ponto? Essa parte, o pessoal lê o Friedman até aqui. Aumentar os lucros e para. E não lê, desde que permaneça dentro das regras do jogo. O que mudou na regra do jogo de 1970 para cá? A pesquisa que o Kassai mostrou aqui no começo já mostra que de 2012 para cá já mudou a regra do jogo. A gente não olhava, 10 anos atrás, mudanças climáticas não era vista com tanta preocupação quanto hoje. Será que a regra do jogo mudou? Aí é que está. E trabalhar sem fraudes enganosas. O fraude enganosa, acho que vem muito no contexto do que a gente tem visto, CVM, SEC, batendo muito no quê? Greenwashing. Logo, será que o Friedman está tão errado assim? Eu acho que descontextualizar é triste. Mas voltando aqui para a nossa palestra, e continuo fazendo uma última reflexão, na minha vida, eu li mais livro do Damodaran, que é um grande professor de Valuation, do que eu li livro do Monteiro Lobato, infelizmente. Mas o Damodaran faz uma crítica muito séria a essa onda ESG que veio, e para mim ela passa muito por falta de materialidade. Fiz um grifo aqui numa das falas do material dele, quando ele fala que as companhias gastam centenas de páginas nos seus relatórios anuais para falar o quanto elas são boas. Ou seja, é justamente o que eu criticava lá no começo, que é quando me pediram para ir na primeira reunião de relato integrado, a empresa ficar fazendo o quê? Greenwashing, exposição excessiva, e não discutir criação, destruição de valor, que é o core. É o core do relato integrado, gente. Só que você vai discutir criação e destruição de valor em cima do quê? Do que é material para a sua companhia. Aqui eu fiz um rápido exercício de materialidade, relevância, até usando o verbete para ficar bem simples para quem não é tão familiar, embora estejamos num ambiente de contabilidade. Mas assim, o que é relevante, é palpável, substancial, é corporal, ou seja, o que vai ter impacto. E às vezes a gente fala muito em financeiro, não financeiro. O não financeiro, quando ele é relevante, a gente tem que olhar para ele ao longo dos próximos anos como pré-financeiro. Imagina uma empresa de serviços com turnover subindo de forma descontrolada. O que vai acontecer com o resultado dessa companhia nos próximos 5, 10 anos? Não vai ter problemas seríssimos. Se isso acontece, é um pré-financeiro muito relevante. Ontem eu estava num evento aqui, até com a Regiane, e teve uma palestrante deles
que é uma CFA, analista CFA, super relevante, ela fala, eu gosto, demonstração financeira para mim é legal, é bacana, mas eu gosto mais de analisar o que está acontecendo no contexto operacional. Demonstração financeira me ajuda a entender o passado, mas o futuro vem muito mais desses indicadores operacionais do que da própria demonstração financeira. E esse é justamente para mim esse conceito do pré-financeiro. Então, inclusive essa frase, para mim, ela clareou muito quando o antigo CEO do IRC, o Richard Howard, falou exatamente sobre isso. Quando ele bateu nisso, abriu bem a minha cabeça para esse assunto. Então, quando a gente vai olhar os temas materiais, a gente não tem que se preocupar só com o financeiro de curto prazo. A gente tem que olhar o que vai impactar meu valuation nos próximos 1, 2, 5, 10 anos. E aqui o grande ponto é material para quem? Com quem que a empresa se relaciona? Nesse slide aqui tem até um ponto que o pessoal reclama quando a gente usa meio ambiente como stakeholder, mas eu acho que é uma liberdade poética. Por quê? Porque quando a empresa impacta e é impactada por esses diversos elementos, tem relações com eles. Então a gente precisa pensar, esquece sustentabilidade, vamos falar de gestão de risco. A gente tem que olhar como é que esses stakeholders vão impactar a companhia. Mas também a gente tem que olhar como a companhia vai impactá-los. Esse é um grande pulo do gato. Existe uma discussão, que eu acho que ela é super relevante, que é materialidade financeira ou materialidade simples versus dupla materialidade. A ISSB nasce com a primeira proposta de materialidade simples. E a gente já vem na Europa, na GRI, no Parlamento Europeu, nos fóruns da Europa, já falando em dupla materialidade, que parece algo muito, muito elaborado, mas para mim é muito difícil entender gestão de risco sem a gente entender. Vamos usar mudanças climáticas como um grande ponto. Entender, por exemplo, como é que a companhia vai impactar o clima e como é que o clima vai impactar a companhia. Pensa agora numa indústria metalúrgica que o seu processo industrial gera muito carbono, gera muita emissão de CO2. Dentro desse ciclo, é uma das indústrias hoje, que é uma das indústrias mais preocupadas com a questão da precificação de carbono. Então, existe o impacto dos dois lados, porque o quanto que a companhia impacta e o quanto a companhia impacta o clima e quanto o clima impacta a companhia, vai dar nos dois lados. É difícil para mim é mais fácil olhar junto do que separar. Eu particularmente, fazendo o trabalho com materialidade, para mim é mais difícil segregar do que tentar juntar. Mas essa é uma longa discussão e aqui se aplica muito o que eu falei do nosso disclaimer de opinião pessoal. Seguindo por opinião pessoal, para definir quais são os temas materiais de uma empresa, vou trazer uma receita de bolo que eu costumo utilizar. A gente passa por olhar benchmarks, que é olhar, por exemplo, o que os pares estão fazendo, as empresas de setores parecidos no Brasil, no mundo estão fazendo. Olhar como as grandes agências de rating ESG já vêm publicando materiais sobre essas companhias. Olhar quais são as empresas que integram os índices de sustentabilidade no mundo, relativas ao meu setor. Então, como é que essas companhias se comportam? O que dizem os estudos setoriais? O que a companhia hoje tem de demanda externa? E não dá para deixar de olhar documentos da companhia. Então, como é que está meu planejamento estratégico, meu mapa de riscos, demonstrações financeiras? Você fala, você falou mal de demonstração financeira. Eu falei, não falei mal. Mas, por exemplo, se uma companhia tem provisões, você pega a demonstração financeira e vê uma nota explicativa sobre provisão trabalhista, não dá para você não considerar num contexto de materialidade. Então, a gente vai olhar todos esses documentos,
vai pensar o seguinte: que frameworks e standards a companhia vai utilizar nos próximos ciclos de prestação de contas? Então, para entender, para a gente não criar uma metodologia que não seja aderente ao que ela vai precisar. Depois, com tudo isso aqui, a gente consegue fazer um grande levantamento de temas. Entender, por exemplo, 20, 25, 30 temas que sejam os mais relevantes. E a gente pode partir, eu gosto de partir para uma análise qualitativa, fazendo engajamento com stakeholders internos e externos, para discutir se essa minha lista de temas está bem construída, se ela é relevante, se está faltando algum tema, se tem algo que não cabe no contexto local. Por exemplo, no Brasil, a gente ainda tem companhias que são ONPM, na companhia de capital aberto, que tem ações ordinárias e preferenciais. Será que o contexto de governança corporativa, de poder minoritário, é o mesmo de uma companhia que só tem ação ordinária? Isso tem que ser entendido no contexto de cada local e de cada empresa. Não é igual para todo mundo. Depois dessa lista, a gente valida toda essa lista e aí a gente costuma partir para uma etapa que é de priorização. E eu estou cansado de ver no mercado empresas que vai lá fazer um benchmark super rápido e parte para um survey online. Então, vem listas que são meio pré-prontas, que não entram de acordo com a realidade da empresa. Então, aqui, fazer um survey online, basicamente, a gente vai consultar ampliar muito essa base, essa que é análise qualitativa com stakeholders, é com um grupo seleto de stakeholders mais qualificados. Então, aqui, normalmente, eu faço com 10 a 30 stakeholders. Numa priorização com stakeholders internos e externos, a gente divide em vários grupos, mas a gente chega a consultar 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 stakeholders. Depende da companhia, depende do contexto. Depois dessa priorização, ainda antes de partir para outras etapas, é muito legal fazer uma avaliação de impactos e aonde acontecem esses impactos. Impactos aqui, como bom ex-RI, eu não posso deixar de falar do cifrãozinho. Por quê? Porque tem que ter impacto, isso aqui tem que impactar meu fluxo de caixa ao longo do tempo. Senão não é impacto. Tá bom, mas vai ter uma visão de curto prazo. Pelo Denis, se você não investir em treinamento esse ano, é bom porque melhora a EBITDA do ano que vem. Tá, mas e meu fluxo de caixa de daqui a 1, 2, 5, 10 anos, como é que fica? E depois disso, a gente olhou todos os temas materiais e é importante fazer uma validação séria com diretoria, com comitês da companhia e conselho de administração. Por quê? Materialidade tem um problema sério. Materialidade não é peça de relatório. Materialidade tem que ser uma peça de gestão. Quando ela é tratada como peça de relatório, ela é só um custo. Quando ela começa a impactar a gestão, começa a gerar valor. Esse, para mim, é um grande ponto. Isso não é fácil, não é rápido, não dá para fazer em 3 semanas a toque de caixa. Não dá, não funciona. Precisa ter tempo, precisa ter compreensão. Esses stakeholders aqui de diretorias, comitês, conselhos, têm que ser envolvidos desde o começo do projeto. Também não adianta chegar lá, conselheiro, fiz aqui todo o estudo, toma 80 páginas, avalia para a semana que vem. Não funciona. Também não funciona. Isso tem que ser um ciclo evolutivo. Por fim, quando a gente está falando de validação de temas materiais, que legal que você falou, vamos validar os temas materiais. E quando eu gosto de um paper da McKinsey, que eles falam de 5 elos de criação de valor. Eu fiz usei minha liberdade poética de novo, que adaptei alguns temas, que tem pessoas fazendo leituras muito estreitas. Aqui o pessoal falava em aumento de receita, pode ser aumento ou redução. Então, eu simplifiquei para receita. Então, um tema para ser material, na minha avaliação, ele tem que impactar um ou mais elos. Tem que impactar a receita, tem que ter impacto ou custo, questões que vão bater em intervenções regulatórias e legais, produtividade
otimização de ativos. Se você pegar um tema que ele não bate em nenhum desses 5 elos, por mais que muita gente tenha falado, ele pode não ser um tema material para você. Pode ser até material para outras empresas do setor, pode ser material em outro continente. Você fala, Denis, o que você faz num caso desse? Quando acontece isso com um cliente seu, eu falo, sabe o que a companhia tem que fazer nessa hora? Coloca na hora de fazer a prestação de contas, até explica porque um tema que é material para o setor no mundo, ela entendeu que não era material. A SASB, que é um dos estándares que está sendo incorporados na Value Reporting, foi incorporado na Value Reporting Foundation, agora na ISSB, eles fazem um trabalho muito legal de materialidade setorial. E um tema muito relevante dentro de mineração para a SASB é a questão de relacionamento com comunidades indígenas. Um cliente meu, a gente fez um trabalho lá com eles, aí a hora que a gente estava fazendo já a avaliação da SASB, ele falou, bom, legal que esse é um tema que é super importante para o setor, mas eu estou a mais de 280 quilômetros da primeira comunidade indígena. O que a gente faz? Eu falei, e a sua cadeia? Ele falou, minha cadeia de valor também tem impacto muito baixo. Então, a gente teve um parágrafo bem pequeno no relatório explicando isso. A gente não vai fazer uma peça de ficção falando sobre comunidades indígenas, porque não é relevante, não é tão relevante para aquela companhia em comparação a outras que estão operando super perto das comunidades, mas a gente não pode deixar de mencionar. Por quê? Porque está no mindset do investidor, está no mindset dos stakeholders. Só que, para eles, na avaliação que foi feita junto com essa companhia, não bateu em nenhum dos 5 elos esse tema. A gente olhou os 5 elos e falou, nossa, a comunidade indígena não mexe na minha receita, não mexe em custo, a gente não corre o risco de ter intervenção regulatória, não vai mexer na minha produtividade, não vai ter grande questão de reputação, porque não tem por que ter protesto de comunidades indígenas sobre a nossa questão. No máximo, na reputação entra porque a gente faz mineração no Brasil. Então, vamos explicar aonde que a gente está contextualizado. E acho que esse é um pouco do que a gente queria trazer aqui hoje. Lembrar que materialidade é um tema que sempre foi relevante para a GRI, desde 97. Relato integrado sempre bateu em materialidade, TCFD bate em materialidade, SASB bate em materialidade, ISSB bate em materialidade, contabilidade, então nem vou falar sobre materialidade para contador, senão eu apanho aqui. Só vai falar dele, está sendo redundante ao extremo. Espero ter ajudado um pouco e tentar contribuir agora com o debate. Professor Ótimo. Kassai, então, Muito obrigado, Denis. Parabéns aí, acho que você conseguiu ser bastante sintético, né? É um assunto complexo, e depois, se alguém tiver dúvida, né, nós podemos discutir. Então, nós vamos passar a palavra a Regiane Abreu. Então, por favor, Regiane. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigada, professor, pelo convite, né? E eu gostaria, assim, acho que assistindo ao Denis falar, né, acho que vale destacar, Denis, a nossa sinergia, assim, porque a primeira coisa que eu ia comentar era isso, fizemos o caminho inverso, né? Tá Que eu vim certo. dar sustentabilidade, impressionante, por Regiane, isso que... é uma pergunta, você está ao lado da Gláucia? Não, mas eu estou no Rio, Ah, e a tá. A Gláucia fica em São Gláucia... Paulo. A A Gláucia Gláucia entrou também, não entrou a ela Gláucia está aí? Gláucia, você está nos ouvindo? Sim. Estou assistindo desde o comecinho aqui. Muito obrigada, professor. Então, muito obrigado, né, por tudo. E, por favor, faça a apresentação da Regiane. Gente, a Regiane, bom, acho que aqui entre nós dispensa apresentação, mas a Regiane é uma executiva da área de sustentabilidade, trabalha com isso já há mais de 20 anos, sendo que nos últimos 4 anos, né, Regiane,
ou 5 anos foi na área de 4 relações com é. investidores, né? Uhum, Então, isso. e ela fez o caminho inverso, porque ela trabalhava primeiro com eficiência energética no programa Procel, era auditora, depois ela foi para a área de sustentabilidade e agora ela está trabalhando, depois trabalhou com relações com investidores e agora estamos trabalhando juntas na Walk for Good. Isso. Obrigada, A professor. maior. E ela é gigante, professor. Eu nunca vi profissional tão rápida, tão inteligente, tão, nossa, tudo. Eu estou muito feliz de ficar perto aqui da Regiane, porque ela é muito boa, trabalha demais, ela é muito bem, sabe, Olha, assim, tudo. somos amigas há quase 20 anos, né? Você sabe que os amigos têm que dar um desconto, né? Conheci a Glaucia na época do Etos ainda, né? Então, A tem que dar um Gláucia desconto, tem, pessoal. a Gláucia, entre outras coisas, ela tem aquela figura do iceberg, né? Então, É, abaixo ela tem muitos e muitos amigos aí, né? Muitas pessoas boas. Então, desculpe a interrupção, fique à vontade, Regiane. nada, a gente está aqui, acho que para trocar ideia, né? Juntos, todos debatermos e assim, né? Escutando o Denis falar, né? A gente já tinha até trocado, né? Algumas figurinhas antes. E o que me vem muito em mente, assim, né? Hoje o que eu digo é o seguinte, mas eu vim de empresa, né? E na prática, né? Mas o que isso representa, né? Eu acho que, primeiro, acho que começando pelo final, né? É que pela materialidade, né? Como o Denis falou, acho que é um conceito, acima de tudo, contábil, né? Recente, né? Mas eu acho recentemente eu escutei, né, mais um auditor falando o seguinte para mim: olha, Regiane, na verdade, né, tudo que está sendo solicitado, por exemplo, na consulta pública, né, é que para as empresas prestarem contas, elas já deveriam estar prestando contas, porque nada mais é do que os temas materiais, aquilo que gera impacto para a companhia, né? Então, você, ao falar, por exemplo, eu vou ser net zero, mas eu vou mudar o meu modelo de negócio, agora eu não, né, digamos, né, mas supondo uma empresa que é do setor energético, mas eu não vou ter mais usinas térmicas, né? Vem o CEO divulga isso, poxa, olha o impacto. Tá, mas e o que eu tenho? Eu faço o que com isso? Eu vou depreciar, eu vou registrar no balanço isso, então, ou seja, já seria algo mas só que deveria estar presente, né? Então, na verdade, hoje eu vejo, né, que a consulta pública nos traz um padrão, mas é um padrão novo, eu acho assim, né, mas ele traz, de repente, algumas exigências novas, adicionais, né, que nós até comentamos lá na comissão, tipo, das divulgações relacionadas à sustentabilidade serem simultâneas às demonstrações financeiras. Mas isso é complicado, né? Mas é difícil, né? Porque a empresa não vai ter perna, né, que para divulgar ao mesmo tempo. Mas em 2022 nós já vimos várias empresas fazendo isso, né? Ou seja, vamos ter custos adicionais, vamos ter um esforço adicional, né? Sim, mas como reduzir esse esforço? Então, vamos voltar lá no relato integrado, lá em 2013, né, Denis? Ou seja, quando eu também fui na reunião lá da Febraban, né, e que eu cheguei lá e, gente, vai ser mais um relatório, senhor, né? Tipo assim, senhor, mais um trabalho. E aí a gente começou a ver que não, né? Que na verdade, mas é um processo, né? Mas o framework do relato integrado, ele nos fez, né? Mas fez as empresas refletirem sobre a importância, de fato, né? E que já deveria ser presente em empresas com uma gestão, né, voltada, né, que para excelência, né, da gestão, que as empresas, na verdade, elas já tinham que ter os aspectos ESG, digamos, refletidos em sua estratégia, no seu modelo de gestão, né? Se você para analisar, por exemplo, né, aquele modelo da Fundação Nacional da Qualidade, né, mas eu não sei se vocês conhecem, mas é um modelo que fala sobre a excelência da gestão, né, e que traz conceitos desde planejamento estratégico, governança, né, os KPIs, e traz no seu âmbito há décadas o quê? A sustentabilidade, você tem que
você tem que saber, mas só que você tem que conhecer os seus stakeholders, você tem que saber os seus impactos, né? E se for um impacto, por exemplo, só o impacto financeiro, né? Se você olha só, digamos, né? Porque o SASB traz muito isso, né? Qual que é a materialidade financeira? Mas os outros aspectos, mas eles podem não ser financeiros hoje, mas se você não levar em consideração, mas os impactos outros mas que você sofre ou causa, brevemente pode ser um impacto financeiro, né? Então, ou seja, você sempre tem que estar atento ao todo. Então, mas só que o relato integrado lá atrás, né? Assim, né? Mas só que como a própria GRI sempre falaram, mas só que da importância do quê? De você olhar o seu modelo de negócio, de você conhecer os seus stakeholders, os seus impactos. Com base nisso, você vê os cenários existentes, você vai mapear riscos, oportunidades, vai definir as suas estratégias e vai ter uma governança engajada para que isso ocorra, mas só que para isso seja desdobrado em toda a companhia, com planos de ação, com metas, KPIs, ou seja, é muito mais gestão, né? E hoje, quando você vê a consulta pública, né, você olha e vê que eles trazem, na verdade, de novo esses temas que estão mas só que já tinham sido trazidos no TCFD também, que é o quê? Governança, estratégia, métricas bem definidas, né? Como você mede, né? Então, ou seja, não tem nada novo, mas reforça, traz algumas exigências a mais, né? E na prática, o que a empresa deve estar preocupada? Justamente em conhecer o seu modelo de negócio, em ver como tudo isso se integra, né? Estar integrado, tratar os riscos, né? De forma integrada, você não tem o risco socioambiental como uma peça à parte, por exemplo. Não. Cada risco estratégico da companhia certamente tem um aspecto, mas um aspecto ESG dentro dele, tipo, eu estou olhando, né, digamos, a ficha de riscos relacionados aos meus fornecedores, aos meus terceiros. Certamente eu vou ter vários aspectos ESG ali dentro, né? Então, ou seja, né, mas só meu risco operacional vão ter aspectos ESG ali dentro, né? Então, ou seja, né, mas essa visão holística, integrada, ou seja, mas só que o profissional, né, que trata da sustentabilidade, ele não pode estar, né, mais que apartado do todo, da estratégia, tem que ter um relacionamento aí forte com o RI, com a contabilidade, porque antes de eu ser RI, né, mas só que nós já trabalhávamos isso de forma conjunta, nós já sentávamos eu, RI, a contabilidade, a governança, o jurídico, para ver dentre todos os relatos da companhia, formulário de referência, nota explicativa, relatório da administração, release trimestral, como que tudo isso se falava. Então, fica, acho que uma grande dica, né? Mas uma mensagem é que para acalmar os corações, né? Mas só tanto de quem é RI, mas só quem é contabilidade, mas só que de quem é sustentabilidade, que tenham certeza que tudo se fala, tudo faz sentido, né? Não temos, na verdade, algo novo, mas algo que tem uma lupa maior agora. E qual é o grande desafio, né? É você justamente conseguir quantificar, valorar, tangibilizar o valor gerado, né? Mas a própria consulta pública diz o seguinte, né? Mas só que o ideal é você apresentar métricas, metas, mas se não for possível, você traz até o qualitativo. Mas o importante é você ter ciência do teu impacto e se tem um impacto que é relevante, você deve divulgar. Tá? Certo, Denis? Certo, Glaucio, os meus parceiros? Eu não sei se eu estourei meu tempo, né? Que não era grande, mas era isso, assim, né? Só que a principal mensagem. Não, ótimo, muito obrigado, Regiane, né? Então, agora, antes de passar a palavra para Solange Garcia, professora, né? Atualmente ela é a vice-coordenadora do NECMA, né? A Elise não conseguiu entrar, que ela está num congresso americano, né? Então, ela assumiu a coordenação da disciplina Relato Integrado de Sustentabilidade aqui na USP no primeiro semestre e fez um trabalho maravilhoso
Ela pegou 10 casos, né, 10 estudos de casos de relato integrado, separou a classe em grupos, e cada grupo discutia um aspecto, materialidade, né, modelo de negócio, etc. Todos os aspectos, todos os elementos conceituais do relato integrado, todo esse material está gravado e está disponível aí na internet, no YouTube. Então, professora Solange Garcia, por favor. Oi, boa tarde. Está me ouvindo? Sim? Está baixo. Então, estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá, então vamos deixar aqui. Ok? Estão ouvindo bem agora? Sim, está ótimo. Então, tá bom. Bom, boa tarde, né, a todos aí, os virtuais e os presentes aqui, né? É uma satisfação muito grande, né, estar aqui com vocês hoje. Eu sou professora da FEA, de Ribeirão Preto, tenho pesquisado em contabilidade e sustentabilidade há algum tempo, né? Mas não tanto quanto muitos que estão aqui, né, estão tendo essa experiência. E eu sou muito grata ao professor Kassar, né, por participando agora do MECMA, como vice-líder do grupo, né? E tenho participado do CIBAG, né, já há algum tempo, onde tive a grata satisfação de conhecer o Fernando, né, o Denis, né, a Vânia. Então, né, para todos que estão aqui, eu tenho uma palavra muito grande de carinho, a Yara, né, que tem trabalhado em pesquisa, em parcerias com pesquisa, e a Regiane, que eu só conheço virtualmente, né? Muito bem. Então, eu gostaria de fazer, né, algumas reflexões. Tá? Gente, está aparecendo um negocinho aqui. Tirar para ver. Então, assim, eu acho que é um momento, assim, muito bom, né? Como a Sônia até costuma dizer, a Sônia Favaretto, né? De vir para ver, né? Então, a gente está num momento assim, mas também, por outro lado, é um momento de muita preocupação, né? Tem muitas preocupações envolvidas aí, principalmente aí, então, com a discussão do ISSB, claro, principalmente da parte dos contadores que estão envolvidos, né, nessa discussão, de fazer, então, né, uma norma para divulgação, né, de sustentabilidade. Tá? Então, assim, uma das reflexões que eu tenho ouvido é sobre os usuários, né, os usuários, que são os usuários, né, da informação financeira, né, os direcionados mais realmente, né, aos credores, investidores, né. Então, a preocupação em relação a esse público-alvo, se isso diminui a importância ou isso dificulta trazer os aspectos sociais e ambientais de forma mais abrangente, né? Então, a preocupação acaba sendo envolvida nisso, nessa forma, né, de tratar e se realmente se privilegiar somente os aspectos, né, financeiros. Lógico que o foco é o impacto financeiro, né? Mas levando em conta todos os aspectos. Isso está claro, né? Isso está bem claro lá na norma. Mas talvez fazer isso que é um tanto complicado, né? Quando você não tem realmente um passo a passo, nem é o objetivo ter, né? Então, isso causa um pouco de preocupação, tá? Mas, assim, o usuário em si, na minha opinião, não é a questão principal, porque a questão do usuário é uma questão de comunicação, né? Então, a comunicação pode se fazer uma linguagem, porque um relato voltado para um público com conhecimentos, né, finanças e tal, ele vai ter uma linguagem um tanto diferente. Então, isso pode-se fazer, né, outras comunicações voltadas para os outros usuários. Tá? A questão da questão social e ambiental, se isso, né, vai ser menor, né, essa preocupação, eu acho que é o que a gente tem falado há muito tempo. Né? Estamos falando aqui, né, nessa sessão. Né? Não tem como, né? Quer dizer, você vai estar voltado para os aspectos sociais e ambientais quando se fizer realmente, né, uma análise mais aprofundada. Tá? Então,
a questão da materialidade, né? É um ponto, né, que foi trazido aqui e tal, ou de riscos, né? Riscos de oportunidades. Quer dizer, não tem como, né, se não trazer esses aspectos, né, cruzar esses aspectos. No relato integrado, a gente tinha, né, tem, aliás, né, uma definição bem mais fechada, né, em termos de framework, né, porque na materialidade se busca ver o quê? Os aspectos, né, de valor de uma empresa, né, e isso, essa capacidade de geração de valor, ela está definida nos capitais, onde se inclui os capitais naturais, o capital social, o relacionamento. Então, isso já faz parte, né, desse arcabouço, tá? Enquanto que aqui na norma, né, isso não é trazido dentro deste arcabouço. Então, quer dizer, é uma questão que, né, precisa, assim, fundamentalmente, né, quer dizer, para encurtar aqui, não, né, eu não vou cumprir meu tempo, né, a questão principal, né, não é assim, para quem se produz a informação, mas com quem se produz a informação. Então, é muito em linha com o que o Denis falou, né, que isso não é uma questão de relatório, é uma questão de gestão, tá? Então, para se tratar questões de materialidade, questões de riscos, é preciso ter processos, são processos que têm que ser conduzidos dentro de uma empresa, principalmente na questão de riscos, né? Riscos, que está dito na minuta, né? Curto, longo, né? Curto, médio e longo prazo. Então, para se ter essa visão do curto, médio e longo prazo, né, dos riscos, aqueles que parecem não afetam hoje, né, os ambientais, os sociais, mas que vão afetar no longo prazo. Então, para isso, você precisa largar esse pensamento, né? Acho que era aqui, essa forma que o relato integrado sempre trouxe, do pensamento integrado, mas é largar esse pensamento. E largar esse pensamento, ele não pode ser feito assim, sem envolvimento de stakeholders, seja de que forma for, quando for, mas é preciso ter envolvimento de stakeholders e trazer múltiplas perspectivas, né? Então, com essas múltiplas perspectivas, é que se alarga esse pensamento. Isso já é usado em riscos financeiros, né? Aquelas matrizes de riscos, onde se consulta especialistas, onde se traz várias pessoas. Só que agora a gente também tem outros stakeholders que têm que ser ouvidos, né? Então, essa é uma importância muito grande para se pensar, então, nesses aspectos, né, de materialidade, né, e de riscos, né, dentro desse âmbito agora, vamos dizer, né, porque isso, sabe, isso vem sendo trabalhado há muito tempo, né, mas agora, nesse âmbito, né, de pensar isso das empresas, tem uma norma, né, a cumprir, então isso é algo muito relevante. Bom, espero não ter estourado o meu tempo, tá? Boa tarde a todos. Muito obrigado, Solange, né? E vamos passar a palavra para a professora Yara Sintra, que dispensa comentários. Então, o tempo é todo seu, Yara. Ok, obrigada, professor Kassai, demais colegas, sempre uma alegria. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim, estamos ouvindo. Ok. Então, uma alegria estar aqui com vocês, ano a ano. Eu sempre falo isso, né? Sempre é um momento de muita alegria encontrar, mesmo que virtualmente, né, professor? Eu, esse ano, estava preparada para estar aí presencialmente, mas não consegui, tive problemas de família, não pude ir. Mas, de novo, estou satisfeita de estar aqui dividindo esse tempo aqui com essas pessoas que participam da minha vida há tantos anos, né? Alguns eu não conheço pessoalmente, mas sempre tem um falando de outro. Então, né, a Regiane eu não conhecia, mas está trabalhando com a Gláucia, então pronto, já conheço a Regiane. Então, por aí vai, assim, um traz o outro para esse grupo, para esse conjunto de pessoas que vem lutando, que vem batalhando por esse tema, por essa responsabilidade de, eu diria, fazer o mundo melhor. Alguns de vocês tocaram em questões, por exemplo, o Denis falou do Friedman. Friedman falava de caridade, né? Naquele tempo era
era filantropia, né? Corporate Social Responsibility era filantropia. Hoje é muito mais que isso, então concordo plenamente que houve uma mudança muito importante a respeito do tema, né? Corporate Social Responsibility. Os nomes mudaram, mas não mudaram só os nomes, mudaram o que a gente vê. Então, por exemplo, quando a gente faz pesquisas acadêmicas, a gente vê que inicialmente o social era mais importante do que o ambiental, não tinha preocupação com o ambiental. Depois vem o ambiental, volta o social e agora surgem outras questões que a gente não tinha antes, que a Solange lembrou, a professora Solange lembrou, questão de relacionamento, né? que o relato integrado traz a questão dos 6 capitais, que eu, sinceramente, sou super fã. Eu acho que a coisa que mais me encanta no relato integrado é justamente essa coragem de trazer à tona os 6 capitais, porque eles existem, eles sempre existiram, mas a gente, por algum motivo, só dava valor a 1 ou 2, era financeiro e manufaturado, o resto a gente fazia de conta. Enfim, de nenhuma maneira a gente se preocupava com isso. Agora ele está lá, ele está cobrando. Outra coisa que eu também concordo com a fala da Regiane, assim, a questão, quando eu vi o relato integrado pela primeira vez, me veio à mente, os mais antigos entenderão, veio à mente a história do qualidade total, né? Que lá a questão de geração de valor, EVA, década de, sei lá, de 80, 90, sei lá, EVA, criação de valor, que era tão importante naquela época e, de repente, por algum motivo, a gente passou para outras modas. O mundo corporativo é assim mesmo, a gente passa de moda em moda e vai sedimentando. E também lembrei da Sônia Favaretto hoje, porque eu estava aqui pensando e também relembrei uma entrevista dela para o Valor Econômico, onde ela está falando, e a gente acha importante também a gente trazer isso, que além do ESG, ou os paulistas chamam ESG, se eu não estou enganada, e agora não é mais o ESG, é o EESG, né? Ou ESG para os cariocas. Então, a gente traz de novo a noção do triple bottom line, que agora é um pouco mais do que triple, mas que também traz a questão. O econômico está essencialmente ligado. Gostei muito, Denis, acho que foi o Denis que falou do pré-financeiro, né? Porque o Kaplan falava disso no Balance Scorecard, né? Os itens, né? Os indicadores que são qualitativos ou que não são financeiros diretos, eles vão virar financeiro em algum momento, né? Então, sim, é questão de negócio. Por outro lado, eu acho muito importante que as empresas estejam também embebidas nessa coisa de ser cidadão, porque não pode. Aí eu trago as lembranças do Rob Graham, que ele dizia que a empresa não pode fazer somente coisas que vão gerar resultado financeiro. A empresa precisa liderar coisas também, precisa ter coragem de abrir mão de coisas que hoje geram resultados econômico-financeiros, né? Em nome de um bem-estar, em nome de uma que os acadêmicos chamam de sustentabilidade forte, né? Que eu tem coisas que não dá para trocar, tem coisas que eu tenho que abrir mão mesmo, né? Posso estar ganhando dinheiro com isso, mas do ponto de vista da sociedade, do meio ambiente e etc., é preciso abrir mão, é preciso mudar, é preciso avançar. Então, eu também concordo que a gente está vivendo uma época muito interessante e muito arriscada, né? Veja que eu não sei se vocês têm acompanhado, mas esse ano a gente teve né? Está acontecendo uma coisa absurda, que é incêndios na Grande Londres. Então, assim, parecendo a Califórnia, ou parecendo o nosso Pantanal. Então, assim, quanto que a gente podia imaginar que Londres, né? No entorno de Londres, a gente ia ter incêndios, né? Ocorrendo como é de praxe ocorrer, por exemplo, nas áreas da Califórnia beirando o deserto, né? Então, assim, em todo lugar isso está acontecendo
ninguém mais duvida de mudanças climáticas, né, professor Kassai? Quando a gente começou a falar disso, a gente era assim, né? O professor Kassai, eu e uma meia dúzia de gatos pingados eram malucos, né? O professor Gray falava que ele, quando começou a falar de sustentabilidade, eles eram malucos. Quem são esses loucos, né? E hoje em dia ninguém mais duvida disso. A gente precisa encontrar maneiras de tornar isso viável em tempo, né? E nós, contadores, falamos tanto de tempestividade, né? No tempo, nós precisamos fazer isso em tempo. Não precisamos fazer isso depois, que não dê mais tempo para consertar, né? Então, precisamos agir. Tem muitas iniciativas ocorrendo. Acho super importante que tenha surgido aí essa nova linha, vamos dizer assim, de standards do IFRS, né? Os standards da sustentabilidade. Acho extremamente relevante isso. A primeira pesquisa que eu fiz junto com o professor Nelson Carvalho, em 2007, tinha uma ideia do IFRS, do IASB, né, de gerar relatórios a respeito do meio ambiente, mudanças climáticas, mas foi declinado, né, eles declinaram na ocasião, dizendo que não era prioridade naquele momento. Uma vez que isso está ocorrendo agora, é prioridade agora, tá? É certo, é claro. Eu vi também que o IASB, na verdade, a fundação, né, do IFRS, teve que mudar a sua constituição para fazer esse novo, vamos dizer, como é que a gente fala, né? Esse novo ramo, né, de standards, né? Teve que mudar a sua constituição para poder montar esse novo ramo. Então, assim, está tomando decisões corajosas de fazer mudanças, né? E, aliás, por último, né, eu estou falando tudo assim, um popurrí de coisas bem rapidinho, que já estamos aqui já há bastante tempo. Lembrar que eu queria ter, não sei se eu consigo compartilhar, só para lembrar. Será que eu consigo compartilhar uma coisinha aqui? Não sei. Vocês estão vendo aí, gente? Estamos vendo. Que bom. É o tweet de hoje da Fundação IFRS, lembrando que a data dos comentários, né, aos 2 Exposure Drafts estão abertas até dia 29 de julho, ou seja, daqui a 2 dias. Fiquei muito satisfeita, porque eu estou com, enfim, algumas coisas acontecendo, não estava acompanhando isso de perto, e fiquei muito satisfeita de que houve, então, algo também tratando de General Sustainability, que eu estava esperando apenas do Climate Change, né, as questões ligadas a mudanças climáticas. Então, fiquei bem feliz de saber que também tem, né, uma consultation aí para General Sustentabilidade em geral. Então, até o dia 29, quem não mandou seus comentários, né? Ainda tem tempo para fazer isso, mas achei muito legal que hoje, justamente no dia de hoje que a gente está se encontrando, a Fundação IFRS está lá soltando um tweet dizendo: não esqueçam da participação, né? Então é isso, gente. Fico muito satisfeita de estar aqui com vocês e em breve, ano que vem, espero que a gente realmente possa estar todo mundo presente junto, né, professor? Então, é só isso. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Yara. Então, nós temos aí alguns minutinhos ainda que está aberto ao público. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Então, enquanto ninguém... Eu estou estudando, né, nessa área de relato integrado, até a professora Elise participou da minha qualificação, da minha defesa no mestrado. Então, o artigo que eu vou apresentar na sexta é sobre relato integrado. E eu achei bem bacana, né, a oficina, vai bem de encontro ao que eu estudei, ao que eu escrevi, a questão do pensamento integrado.
e essa questão da geração de valor através do relatório, né? Então, achei bem interessante, e só comentar que é um assunto aí que abre muito campo para pesquisa, tem que se inscrever ainda, e eu pretendo continuar nessa linha agora do doutorado. Então tá, parabéns para vocês mesmo. Assim, acho que eu estou no caminho, que eu estou escrevendo bastante que vocês, né, comentaram, mas ainda há muita coisa, né, se pesquisar, muita pesquisa, tem muito campo para pesquisa nessa linha. Só para comentar mesmo. Obrigado. Obrigada. Ok, muito obrigado. E enquanto mais alguém pode confirmar, eu compartilhei. Eu estou compartilhando a minha tela, vocês estão vendo? Sim. E aqui tem uma outra pesquisa, que é o nosso encerramento, né? E aqui nós estamos, assim, cite uma ou mais palavras que possa expressar, né, suas expectativas em relação ao século XX. Aliás, é século XXI, tá bom? Esse atual. Em especial, as próximas 2 décadas. Então, tem expectativas de otimismo, de pessimismo, né? Então, enquanto nós reservamos aí mais 5 minutos para as pessoas fazerem algum comentário, alguma pergunta, vocês podem ir respondendo a essa pesquisa. Professor, você pode aumentar um pouquinho aqui para o pessoal conseguir capturar o QR Code, por favor? Eu preciso descobrir como que eu faço aqui. Vai pelo link. Tem o link aqui também. Vamos abrir para a Lucelma, professor Kassai. Pergunta, Lucelma. Ok. Boa tarde, pessoal. Parabéns pela iniciativa dessa oficina, eu adorei. Nós estamos trabalhando, nós temos um grupo aqui na FEA de Ribeirão Preto, que está trabalhando nesse comment letter para o ISSB. Tem algumas partes que ainda me deixam bastante dúvida, né? E o Denis até respondeu aqui no chat, mas a questão é que, para mim, na leitura do draft, né, do draft que está em discussão, não fica claro que, por exemplo, o que o Denis falou, o que o ISSB norteará os relatórios de sustentabilidade e os relatórios anuais. Quer dizer que, se a empresa adota já o framework do GRI, o ISSB vai nortear como ela elabora o relatório GRI? Seria isso? Não especificamente o relatório GRI, mas assim, o ideal vai ser... Volta lá no meu slide, vai lá no Building Blocks. As normas do ISSB vão poder ser utilizadas junto com o da GRI. Tem um slide que eu coloquei ali sobre o Building Blocks, e tem até e no slide tem o link para a fonte. Tá. Vai te ajudar a entender. Então, imagina o seguinte, o teu próximo relato integrado da companhia, ele deveria considerar, provavelmente não de 2022, mas o de 2023, o que se espera é que você use tanto os estándares da ISSB quanto os estándares da GRI. Tá, então nós temos em mente que essa normatização do ISSB, ela tem que ser convergente com todos os demais tipos de relatórios, né? Por exemplo, tem que ser convergente com o GRI, convergente com aquele antigo IBASE, vamos supor que ele ainda estivesse, né, totalmente ativo, convergente com o relato integrado. A minha preocupação é que, se houver algum ponto divergente, devido à extensão, né, da documentação, o que vai sobrepor? Quem vai sobrepor? Por exemplo, GRI e SSB. Se houver algum momento que exista algo divergente, como que isso aí vai ser tratado? Aí a gente não sabe, porque a gente tem que esperar sair a norma. Eu não me arrisco a mencionar antes de ter a norma publicada no final do ano. Mas eu vejo muito como aconteceu quando tinha SASB e GRI, por exemplo. Você vai ter que harmonizar para o teu contexto local. Se me permite, só nessa questão,
IFRS Foundation, ISSB, Value Report Foundation, né? Eles estabeleceram essas duas normas, mas as jurisprudências, vamos dizer assim, né, as jurisdições locais vão ser consultadas também, né? Aliás, nessa estrutura de governança existem órgãos órgãos reguladores, né, que estão acompanhando esse movimento. E provavelmente esses órgãos reguladores, como o IOSCO, né, que é um órgão regulador das CVMs, ele vai entrar em contato por meio dos escritórios do próprio IFRS Foundation, que é Frankfurt, Nova York, Londres, Canadá, e sim entrar em contato com as jurisdições para justamente fazer essa integração e respeitar o contexto de cada país também, né? Como foi feito para o relato integrado, para o GRI e tudo mais. Então, ainda as normas estão em consulta pública, mas após elas serem publicadas, aí sim haverá esse movimento institucional, né, para que garanta que essas normas não sejam assim impostas, mas sim que respeitem de novo a jurisdição de cada país, o contexto de cada país. E como a gente sabe, GRI é uma norma internacional mais utilizada em termos de relatórios de sustentabilidade. Essa empresa já utiliza a GRI há mais de 5, 10 anos. Cabe à empresa, né, primeiro, identificar como que ela se situa no contexto dela, no âmbito regulatório, e aí também depois ela trazer essas novas normas do ISSB no âmbito do GRI. O que a gente vê hoje também, quando surgiu, né, o relato integrado, ele se comunica com o GRI também. Nós temos visto as empresas adotarem ambos, né, jornada do relato integrado e GRI, e eu particularmente, eu vejo que nesse momento de adaptação, de convergência, isso vai acontecer bastante. Para aí depois, sim, né, partir para uma normatização global, globalmente aceita, como é o IFRS no âmbito contábil. Obrigada, professor. Então, nós temos mais um minutinho aí para mais perguntas, enquanto apreciamos aí o nosso quadro de palavras, né? Uma pergunta aqui no chat da Karine, se existe alguma iniciativa para pequenas e médias empresas. Eu entendo que nessa conversa que a gente está falando sobre ISSB, a gente acaba ganhando mais relevância com grandes empresas, mas assim como GRI, relato integrado, eles não são restritos a grandes empresas, eles servem como ferramenta de gestão para empresas de qualquer porte. Inclusive, isso pode ser muito estimulado na própria cadeia de valor das